É o Líbano. Deixa eu pegar. É o nosso entrevistado. Ali, conta um pouquinho para o nosso leitor ficar mais informado aí. Você trabalha para qual veículo? Eu trabalho para... Boa noite ou boa tarde, Luiz. Aqui já é noite no Líbano. Boa tarde para você, para todos os telespectadores brasileiros. Eu trabalho para vários canais de comunicação no Oriente Médio e, em principal, RT, o canal russo. Certo. E como é que está a situação aí? Você estava na linha de frente até agora. E como é que a cidade está reagindo aí a esse desastre? Olha, Luiz, a situação está bem difícil. Não tem palavras que podem descrever a realidade que está acontecendo aqui. Quando você nasce no dia seguinte e vê que a sua cidade amada está destruída. E está destruída por quê? A gente não está numa guerra. A gente não está num enfrentamento, mas uma causa de corrupção, de irresponsabilidade que pode destruir um país, colocar a população em susto. Mais de 80 quilômetros chegaram os danos de quebra de vidros, de susto, de terremoto, de uma cena que eu vivi, eu mesmo vivi em casa, com a família, com as crianças. Eu pensei que era terremoto e fiquei muito assustado com as crianças que estavam do meu lado. E de repente a gente houve um barulho muito gigante, a gente sentiu que o prédio caiu e todos os prédios que estão do lado caíram. Era um sentimento, não tem como descrever. E hoje depois de uma noite muito sofrida, olhamos aqui na cidade, uma cidade destruída, população sem casas, mais de 5.000 pessoas feridas. Que coisa. E também mais de 150 mortos e dezenas de desaparecidos. Luiz, você pode imaginar mulheres correndo nas ruas, pergunta os jornalistas: você já viu o meu filho em algum lugar? Meu filho chama-se de tal. Você conhece? Você já viu? Você pode imaginar as lágrimas da mãe que tá perguntando e ela está correndo de um lugar para o outro, não quer acreditar. Ela não quer acreditar. Ela quer correr para qualquer um, na porta do hospital. Tem algumas mulheres que me puxaram, por favor, você é jornalista, você estava cobrindo. Você não viu o meu filho onde que está? É um sentimento que eu nunca vivi na minha vida. Nunca vi. Nem na minha vida profissional, nem na minha vida particular. Nunca vi. E eu desejo e rezo para Deus, para nenhum viver esses momentos e sentir esses momentos. Que loucura. E antes disso, o Líbano já atravessa uma crise profunda aí, né? Uma crise profunda por causa de dois motivos. Uma crise econômica faz 2 anos. O valor da moeda libanesa perdeu mais de 500%. 500%. Você pode imaginar que a lira libanesa, que custava 1.500 para comprar $1, agora está 8.000, 9.000. E você sabe que o Líbano, um país de importação, não é produtivo, um país turístico. Então, os alimentos, medicamento, tudo está contando em dólar. Então, imagina uma pessoa que estava ganhando $500 por mês, agora ficaram 70 ou 80 dólares. O motivo dessa pressão, desses problemas e essas crises, em primeiro lugar, a pressão dos Estados Unidos. A punição que os Estados Unidos fez sobre o Líbano impediu todas as transferências para o Líbano. Impediu que os amigos do Líbano, dos países árabes e países europeus para ajudar o Líbano. Bloqueou todas as conferências que estavam organizadas para ajudar o Líbano. Está castigando o Líbano por ter enfrentado Israel. Esse aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, a corrupção que a gente teve no Líbano. Durante 30 anos, os políticos libaneses dividiram a riqueza libanesa entre eles.
e hoje o Líbano se considera falido, sem nenhuma reserva. Qual é o catástrofe que aconteceu ontem? A reserva de 6 meses de farinha, de medicamento, foi queimado. Que loucura. Essa aqui, uma coisa foi mais que destruição de uma cidade. Destruição da comida, de pão das pessoas, do medicamento das pessoas. E a gente sabe que o Líbano está passando também pelo problema de pandemia, de coronavírus. E esse mês foi muito tragédico para o Líbano. Então, imagina um problema econômico, problema de saúde e hoje um problema de violência muito forte. Imagina como podemos suportar, uma população suportar tudo isso. Que loucura ali. E um país que sempre primou por ser uma luz de cultura aí, de entrada no Oriente. Que coisa! E tem alguma reação política de novos grupos surgindo para renovar a política aí no Líbano? Tem um governo libanês que faz 6 meses que está agindo. Só que esse governo, como não está seguindo a linha ocidental, ou seja, ordens dos Estados Unidos e de países europeus, está também isolado. O governo está bem isolado. E os aliados dos americanos e dos europeus no Líbano também estão trabalhando e fazendo de tudo para que esse governo não chegue a nenhum sucesso. Então, a gente tem desafios muito grandes, muito perigosos. E hoje o governo prometeu à população que vai fazer uma investigação transparente para saber quem é responsável pelo que passou no Líbano, pelo que passou no Beirute. Quem é esse irresponsável que guardou 2.700 toneladas de materiais muito explosivos e deixou perto de uma cidade turística, uma cidade que tem um número muito elevado de população e também tem hospitais, tem creches, tem escolas, e graças a Deus que as escolas estavam vazias por causa de coronavírus e graças a Deus que a parte de explosão foi a metade no mar, dentro do mar, porque senão a gente ia ver uma realidade muito mais triste, muito mais catástrofe, muito mais sofrida. Ali, agora você fala, então, que as reservas de alimentos, de medicamentos foram embora. Já se pensou numa estratégia de sobrevivência do Líbano, ajuda de países estrangeiros? O presidente da França disse que está indo para aí agora. Já tem um vislumbre de como que está sendo a operação de guerra aí para salvar a cidade? Olha, como eu entendi a pergunta, hoje o mundo está correndo para ajudar o Líbano, mas a gente não tem certeza que tem uma decisão americana de tirar essa punição, tirar essa isolação do Líbano. O que a gente precisa não é um pouco de medicamento e um pouco de alimentos que eles mandam para cá. O Líbano não precisa disso. O Líbano não precisa de farinha de trigo, tampouco precisa de um pouco de medicamento. O povo libanês é capaz de recuperar tudo. É capaz de reconstruir o país que já foi reconstruído várias vezes. Só que a gente precisa de uma decisão internacional para tirar essa tirania americana e para deixar o povo libanês escolher as autoridades e os políticos que ele quer. Assim que nós queremos. Nós não precisamos de ajuda humanitária. Nós precisamos de recuperar os nossos direitos através de libertar o Líbano da pressão e da tirania. Alio, pelo que você diz, os Estados Unidos impedem transferência de recursos de libaneses para o exterior para o Líbano. Exatamente. Faz 2 anos, 3 anos que os libaneses estão sob controle muito forte. E muito injusto. Se você quiser mandar $200 para sua família, no Brasil, do Paraguai, de qualquer lugar do mundo, você não pode, não consegue. Por quê? Porque eles dizem que isso é apoio ao terrorismo. Qual lei do mundo que pode
te dá esse direito de fazer esse tipo de tratamento para um povo, punição de um povo inteiro. A punição não é contra a Hezbollah como eles estão declarando. Não, a punição é contra a população libanesa. Desculpa pelo escuro aqui, a gente vai tentar iluminar um pouquinho, porque devido a essa catástrofe que aconteceu no Líbano, o sistema de energia aqui está com problema, porque a destruição foi muito grande. Ali, muito obrigado aqui por suas informações aqui. Nós ficamos aqui à sua disposição quando quiser comentar o desenrolar aí dos problemas todos que estão ocorrendo no Líbano. Conte com a nossa solidariedade e mande um abraço para os meus parentes que eu não conheço em Ain Ar. Obrigado, Luiz. Eu admiro o seu trabalho, eu sou um dos seus seguidores e eu tenho a honra e muito prazer de fazer essa entrevista contigo e que Deus abençoe você e o Brasil também. Obrigado. Grande abraço aí. Obrigado.